Neste vídeo falaremos sobre por que a Índia e o Paquistão, duas grandes potências nucleares, estão em pé de guerra. Na passada terça-feira, 22 de abril, um grupo de homens armados abriu fogo contra turistas na pitoresca região do Vale Baisaran, próximo à cidade de Pahalgam, em Caxemira, sob administração indiana. O cenário, geralmente marcado pela tranquilidade das montanhas e pelo vai e vem de viajantes em busca de refúgio do calor do sul da Índia, se transformou em palco de horror. Ao menos 26 pessoas perderam a vida, a maioria turistas indianos, e pelo menos 15 ficaram feridas, e entre os mortos também estavam 2 estrangeiros. A violência, de proporções raramente vistas nos últimos anos, espalhou medo e revolta por todo o país. O grupo terrorista autodenominado Kashmir Resistance, também conhecido como a Frente da Resistência, assumiu a autoria do ataque, com a motivação sendo um protesto contra aquilo que chamam de mudança demográfica imposta por Nova Delhi, com a instalação na região de dezenas de milhares de pessoas oriundas de outras regiões do país. A resposta da Índia foi rápida, com o primeiro-ministro Narendra Modi, mesmo em visita ao estrangeiro, classificando o ataque como um ato hediondo e prometendo caçar os responsáveis até o fim. Em um discurso inflamado, declarou que o espírito da Índia jamais será quebrado pelo terrorismo. No campo diplomático, as consequências começaram a surgir quase de imediato, com Nova Delhi suspendendo uma série de acordos e medidas bilaterais com Islamabad. Entre elas, o cancelamento de vistos para cidadãos paquistaneses, o fechamento de postos de fronteira e, o mais alarmante, a suspensão do Tratado das Águas do Indo, um pacto histórico em vigor desde 1960 que regula o uso dos rios que cruzam os dois países. Do outro lado da fronteira, o governo do Paquistão respondeu à altura, fechando seu espaço aéreo para aeronaves indianas, suspendendo o comércio bilateral e iniciando a retirada de diplomatas indianos. A mensagem de Islamabad foi clara: se a Índia tentar reter ou desviar as águas que pertencem ao Paquistão, isso será interpretado como um ato de guerra. Para entender a gravidade dessa escalada, é preciso recuar no tempo. A disputa pela Caxemira remonta à partilha do Império Britânico em 1947, quando a região, de maioria muçulmana, foi incorporada à Índia, de maioria hindu. Desde então, os dois países travaram 3 guerras pelo controle daquele território. Nos últimos anos, especialmente após o governo de Modi revogar a autonomia da região em 2019, a Caxemira se viu sob a administração direta de Nova Delhi. Isso significou a instalação de um forte aparato de segurança, a suspensão de liberdades civis e o corte de comunicações. E apesar de um aparente declínio na violência, o ressentimento se manteve latente. O grupo à Frente de Resistência surgiu nesse contexto. Formado em 2019, apresenta-se como uma força de resistência nascida em solo caxemirense. Embora oficialmente sem vínculos com grandes organizações jihadistas, autoridades indianas o associam ao grupo Lashkar-e-Taiba, responsável pelos terríveis ataques de Mumbai de 2008. As autoridades da Caxemira identificaram 3 suspeitos pelo massacre, 2 deles cidadãos paquistaneses. Apesar de Islamabad negar envolvimento direto, a acusação de apoio ao terrorismo voltou ao centro da disputa, um tema recorrente nas relações bilaterais. Com a tensão no auge, a comunidade internacional observa com apreensão os próximos passos, com analistas apontando que o primeiro-ministro Modi, politicamente pressionado, pode optar por uma resposta militar semelhante àquela de 2019, quando a Índia bombardeou posições em território paquistanês. Mas o risco é alto. Com ambos os países equipados com armamento nuclear, qualquer escalada fora de controle pode levar a uma catástrofe regional ou até mesmo global. Antes de encerrar, é importante lançar um olhar mais atento para as capacidades militares da Índia e do Paquistão, 2 países com arsenais consideráveis e, sobretudo, com armas nucleares nos seus respectivos arsenais.
Ambos figuram entre os exércitos mais bem armados do sul da Ásia. A Índia, com um orçamento de defesa que ultrapassa os 70 bilhões de dólares anuais, mantém uma força militar gigantesca, com cerca de 1,4 milhão de soldados ativos, além de reservas consideráveis. As suas forças armadas estão em constante modernização, com fortes investimentos em caças, mísseis de longo alcance, blindados e tecnologia naval. O país também possui um programa espacial militarizado e desenvolve sistemas antibalísticos próprios. Já o Paquistão, embora com um orçamento mais modesto, de cerca de 10 bilhões de dólares, compensa com uma estrutura militar altamente profissional e focada na dissuasão. As suas forças armadas são menores em tamanho, mas possuem vasta experiência em operações assimétricas e mantêm prontidão elevada, especialmente nas fronteiras com a Índia. A doutrina militar paquistanesa é fortemente voltada para a resposta rápida e escalada controlada. No campo nuclear, a rivalidade assume proporções ainda mais preocupantes. A Índia é uma potência nuclear reconhecida de fato. Possui cerca de 160 ogivas nucleares, com capacidade de lançamento por mísseis terrestres, aviões e submarinos, o que lhe garante a sua chamada tríade nuclear. O Paquistão, por sua vez, detém um número semelhante de ogivas, estimado em torno de 165. Mas a sua doutrina nuclear é diferente, admitindo o uso de armas nucleares táticas em resposta a ameaças convencionais, o que na prática reduz o limiar para um possível uso em campo de batalha. Além disso, o país tem desenvolvido mísseis de curto e médio alcance capazes de alcançar alvos estratégicos dentro do território indiano em poucos minutos. O mais alarmante é que, ao contrário da Guerra Fria, os mecanismos de comunicação e controle de crise entre os dois países são muito frágeis, e o risco de uma escalada rápida, motivada por retaliações mal calculadas ou pressão política interna, não pode ser descartado. Em resumo, enquanto o mundo acompanha com preocupação os desdobramentos na Caxemira, é fundamental lembrar que, por trás das declarações oficiais e dos protestos nas ruas, repousam dois grandes e poderosos arsenais nucleares, que tornam qualquer confronto direto uma ameaça à estabilidade regional e, potencialmente, à segurança global.